Olá pessoal, essa é uma aula de progressões aritméticas. Ela é na verdade uma continuação da aula introdutória que falava de definição de progressões, razão e classificação de progressões aritméticas, que se você não assistiu eu recomendo, e que terminava com essa tela. Eu usei esses três exemplos aí, mas a gente vai tentar formalizar um pouco melhor as progressões aritméticas. Então, de forma geral, eu usei apenas exemplos numéricos, mas a gente pode dizer que os termos da progressão aritmética, e a gente vai usar isso também nas progressões geométricas, e essa mesma nomenclatura é usada em várias progressões e sequências na matemática, esses termos a gente denomina por A. Pode até ser outra letra, mas sempre minúscula, e com um número da posição dele na sequência. Então, A1, A2, A3 e assim por diante. E como a gente viu aqui atrás, na aula anterior, a gente vai somando a razão a cada termo para encontrar o próximo. Então, nesse caso, o A2 vai ser o A1 mais R, o A3 vai ser o A2 mais R, e assim por diante. Dessa forma, eu tenho essa progressão genérica que está aí na tela, que tem esses termos até o A10 e continua, e razão R. Para calcular a razão da PA é muito simples. Se o A5 é igual a A4 mais R, o A6 é igual a 5 mais R e assim por diante, basta que eu pegue dois vizinhos e faça o da direita menos o da esquerda, ou seja, a razão vai ser sempre igual a AN menos o AN menos 1, o termo imediatamente à esquerda. Continuando os nossos estudos, eu vou encontrar agora uma relação, uma fórmula, para encontrar o termo geral da PA, para a gente conseguir encontrar qualquer termo dessa progressão aritmética. Os livros e a maioria dos sites traz essa fórmula que está aí na tela para a gente usar. A n igual a A1, ou seja, o primeiro termo, mais n menos 1 vezes a razão. Eu prefiro usar um pouco dessa noção, mas uma noção um pouco mais ampla, mais abrangente, que a gente pode notar nesse exemplo aí, que é o primeiro exemplo que eu usei na aula anterior e que vai continuar aí servindo de ferramenta para as nossas demonstrações. Então, por exemplo, se eu tiver o termo 5 aí, com esse termo 5, quiser encontrar o termo 14, o termo 5 é o primeiro termo, o termo 14 é o quarto termo, eu estou dando 3 passos para a direita. Então eu estou somando 3 passos. O passo, nesse caso, é a razão. Então é só fazer mais 3 vezes a razão, que é 3. Essa ideia é bacana porque a gente pode andar tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Então, por exemplo, se eu partir desse termo 29 aí e quiser andar até o termo 17, eu estou andando 4 passos para a esquerda. 4 passos, 26 primeiro passo, 23 segundo passo, 20 o terceiro passo e 17 quarto passo. Ou seja, menos 4 passos. O que matematicamente significa dizer que eu estou fazendo menos 4 vezes a razão, menos 4 vezes 3. Usando a noção genérica que a gente acabou de estipular, eu vou falar então que para encontrar um termo n, o sétimo termo, por exemplo, para encontrar um termo n a partir de um termo k, eu vou fazer o AN, que é o que eu quero encontrar, igual a AK, que é o que eu tenho, mais o número de passos entre n e o k, vezes a razão, que é R. De maneira bem mais proveitosa para os nossos estudos, eu vou dizer então que a n é igual a AK mais n menos k vezes r, porque n menos k é o número de passos que eu estou dando. E é bacana essa simbologia, porque se eu estiver andando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a fórmula funciona do mesmo jeito. Então, por exemplo, se eu estiver andando do termo 3 para o termo 7, o meu AK é o A3, então o k é igual a 3. E o meu A7 é o AN, então o n é igual a 7. Aí eu faço 7 menos 3, n menos k, 4 passos. Se eu estiver andando da direita para a esquerda, eu posso fazer, por exemplo, do A9 para o A6. Então o meu 9 vai ser o k, o termo de onde eu parto, e o meu 6 vai ser o n, que é o termo onde eu quero chegar. E aí eu tenho n menos k, 6 menos 9, menos 3 passos, ou seja, 3 passos para a esquerda. Ficou muito confuso? Então eu vou mostrar uns exemplos numéricos para a gente. Uns exemplos numéricos com base nessa ideia mais genérica que está aí em cima na sua tela. O A8, por exemplo, partindo do A2, é A8 igual a A2 mais 8 menos 2, 6, o número de passos que eu tenho que dar do 2 até o 8, vezes a razão. O A15, por exemplo, a partir do primeiro, do A1, vai ser A15 igual a A1 mais 14 passos, 15 menos 1, vezes a razão.
E se eu quiser andar para a esquerda, o A3 a partir do A9 será A3 igual a A9 mais 9 menos 3, n menos k, vezes a razão. O interessante dessa noção mais genérica de termo geral da progressão é que ela serve também para a gente reavaliar o cálculo da razão da PA. Então aquela fórmula mais simples de pegar dois vizinhos, AN e AN-1 e subtraí-los, passa a ser mais genérica com quaisquer dois termos e eu escrevo R igual a AN menos AK e a distância em passos entre os dois, que vai ser N menos K. Então nessa aula a gente formalizou a progressão aritmética, viu como que a gente escreve os termos de maneira organizada, como que a gente denota a razão e como a gente calcula inclusive a razão de duas formas distintas. E o mais importante dessa aula, a gente encontrou uma forma genérica de encontrar qualquer termo a partir de um termo conhecido, desde que a gente saiba a posição dos dois e a razão da progressão aritmética. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.